Bom, galera, pode parecer assim um pouco diferente. Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre radicais Arila. Aí você vai dizer, poxa, Michel, mas radicais Arila voltado para o Enem? Cara, confia em mim. Confia em mim. Vamos juntos que vocês vão curtir esse vídeo. Porque hoje, claro, você sabe, né? É um ótimo dia para você aprender química. Bora! Bom, gente, falou de radical Arila, a gente vai derivar esses radicais dos anéis aromáticos, né? Então, arila, aromático, lembra logo do benzeno, porque o que caracteriza principalmente uns compostos aromáticos é a presença do benzeno. Michel, só o benzeno? Não. Aqui, por exemplo, eu botei o benzeno, eu botei o metilbenzeno. Então, se tiver um benzeno, você já sabe que é aromático. Ou tem outros compostos, mas não é o nosso objetivo hoje. Nosso objetivo hoje, prestem atenção, foco no que eu estou falando. Vocês estão vendo aqui o benzeno? Eu preciso que vocês lembrem que essa bola, ela pode ser substituída por ligações duplas alternadas. Lembrem que aqui eu teria um carbono, eu vou até apagar aqui para ficar mais visível, ó. Bem aqui eu teria um carbono. Esse meu carbono aqui, ele está fazendo 3 ligações, falta uma, então aqui tem um hidrogênio, ó. Cada um desses carbonos está ligado a hidrogênio. Isso aqui não precisa ser escrito, mas precisa ser lembrado. Às vezes a gente esquece que tem um hidrogênio bem aqui. Outra coisa super importante, vocês querem ver como é bacana a gente estar nessa revisão? Lembrem de uma coisa, esse carbono ele está fazendo 3 ligações sigma e uma pi. Aqui tem uma pi e tem uma sigma. Aqui é sigma, aqui é sigma. Para você saber a hibridação do carbono, é só contar as ligações sigma. Se deu 3, a hibridação dele é sp2. E a geometria, poxa, se tem 3 sigma, geometria trigonal. Mas, sobretudo, olhem que bacana, a trigonal se chama trigonal plana. Significa que o benzeno é uma espécie plana. Todos os carbonos do benzeno são sp2. Se todos os carbonos do benzeno são sp2, essa aqui é uma estrutura plana. Só existe um carbono, na verdade, que é tridimensional, que é o sp3. Porque como ele faz 4 ligações, ele tem que fazer isso aqui, né? Então, esse pontilhado quer dizer que a espécie está lá atrás, essa cunha cheia quer dizer que a espécie está na frente, e a linha normal quer dizer que está no plano, aqui no caso da lousa que vocês estão vendo. Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Esse carbono aqui está fazendo 4 ligações sigma, então ele é sp3, só vocês contarem, como eu disse, ó, o S é 1 mais 3 dá 4. Então, sp3, 4. E se é 4, isso te lembra quem? Tetra. E é óbvio que você vai chegar aqui, porque você é a pessoa que vai passar agora, você coloca que esse carbono, ele é tetra, de 4, édrico. Então, carbono tetraédrico. Se ele é tetraédrico, ele é tridimensional. Então, ele é 3D. Michel, e se fizer uma tripla? Gente, se fizer uma tripla, olhem só isso aqui. 1, 2, 3. 1. Esse carbono tem 2 pi e uma sigma. Quando a gente faz as ligações entre átomos, só pode ter uma sigma. O resto vão ser ligações pi. Então, aqui tem 2 pi e uma sigma. A gente conta 2 sigmas. Então, esse carbono ele é sp. Se ele é sp, se ele só tem 2 sigma, elas vão ficar opostas o máximo possível. E a gente vai ter um ângulo aqui de 180 graus, certo? 180 graus. E essa estrutura ela é uma estrutura linear. Então, ela, na verdade, é uma linha. Se tiver um carbono com a tripla, ele tem que estar numa linha. Está resolvido, está tudo de boa. Então, a gente já lembrou essa parte. Aqui, vocês têm um metilbenzeno. Dos compostos aromáticos, além do benzeno, é importante saber que o metilbenzeno, ó, metil, não precisa numerar, porque não tem outro, né? Então, metilbenzeno, e todos os carbonos do benzeno são iguais, então, metilbenzeno. Beleza, agora isso tem um nome especial e é bom saber. Isso aqui se chama tolueno. Então, o metilbenzeno se chama tolueno. Não vá se preocupar com outras espécies. Se preocupe com essas duas, benzeno, tolueno, benzeno, tolueno, metilbenzeno, benzeno. Se você já se preocupar com essas, já é muito bom. Mas vamos pegar os radicais, que é justamente o medo que eu tenho. Eu coloquei aqui outro só para a gente aprender a numerar. Na verdade, antes de pegar os radicais, se vocês olharem para esse composto, tem 2 metil. Aqui é para você relembrar,
para que você consiga e você vai. Olhe para cá, um carbono aqui, um carbono bem aqui. Quando eu tenho um ciclo, eu tenho que buscar a menor numeração possível para todas as ramificações. Aqui seria o 1 e aqui seria o 2. Então, como é o nome desse composto? 1,2, grita aí comigo, porque eu estou na sua casa com você, dimetilbenzeno. Gente, se eu olhar para cá, aqui vai pegar o 1, aqui vai pegar o 2 e aqui vai pegar o 3, porque se eu viesse ao contrário, ó, 1, aqui pegaria 2, 3, 4. Aí seria o carbono 5. Não rola, tem que ser a menor numeração. Então isso aqui seria 1,3 dimetilbenzeno. Muito bem, muito bem. E aqui, bom, 1, 2, 3, 4. Tanto faz aqui se eu vou pelo sentido horário ou anti-horário. Esse aqui vai ser 1,4 dimetilbenzeno. Pronto. Então eu tenho aqui esses compostos, mas é para cá que você vai ter atenção agora para lembrar aquela nomenclatura orto, meta e para. Toda vida que eu tiver um anel aromático, você tem uma ramificação e a partir dela você define quem é orto, meta e para. Por exemplo, se eu pegar esse carbono aqui de cima como sendo meu ponto de partida, a posição orto vai ser a primeira posição depois dele, tanto por um lado quanto por o outro. Aqui vai ser a posição orto e aqui vai ser a posição orto. Beleza, orto e orto. A segunda posição se chama meta. A segunda posição se chama meta. E a última posição se chama para. Bom, então, o que é que eu posso dizer? Que as posições 1 e 2, quando estão nas posições 1 e 2, é a posição orto. Então, eu posso trocar tranquilamente 1 e 2 por orto. Orto, dimetil, benzeno. Benzeno. Tá aqui. E aqui o segundo, as posições 1 e 3, vocês estão vendo? 1, aqui é orto, orto, meta, meta, e aqui é para. Então está na posição meta. 1, 3 é meta. Meta, dimetil, meta, dimetil, dimetil, benzeno. E por último, vocês estão vendo posições 1 e 4. 1 e 4, posição para, né? Então esse aqui seria para dimetil benzeno, para que ninguém se surpreenda se cair as posições orto, meta e para. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Gente, por favor, lembrem que o anel, ele pode estar em qualquer sentido. Eu podia ter um anel desse jeito aqui, ó. Imagine essa situação, o CH3 está bem aqui e o outro CH3 está bem aqui. O que é que eu posso dizer aqui? Se eu sair desse carbono como referência, a primeira posição é a posição orto, a segunda posição é a posição meta e a última posição é a posição para. Sempre vai ser posição 1 e 2 orto, tanto por um lado quanto pelo outro, ó, 1 e 2. Posição meta, vocês podem ver que é 1 e 3. Se eu vier aqui, 1 e 3. E posição para, vocês estão vendo 1 e 4. Se eu vier pelo outro lado, 1 e 4. Então, não tem erro não. É tranquilaço. Mas, ó, precisa lembrar, porque o pessoal às vezes cobra, né? A gente não pode vacilar. E eu coloquei aqui essa substância para a gente também dar uma lembradinha. 2 benzenos colados. Isso aqui é o naftaleno. E o naftaleno é o nome oficial da naftalina, né? A naftalina, que é aquela substância que a gente usa para matar barata, aquela espécie, aquela substância é, na verdade, um naftaleno impuro. Então tem bastante naftaleno ali. O que é que eu preciso que vocês lembrem? Que é uma das substâncias que sublima. Sublimar quer dizer o quê? Passar do sólido para o gasoso direto. E aí tem gente ainda que acha que a barata morre porque come essa parada aqui. Vai comendo
a naftalina. Não come nada não, tá? Não come porra nenhuma não. Então não tem esse negócio de ir comendo a naftalina não. É cheira, lombra, morre. Cheira, lombra, morre. E a naftalina hoje nem é mais muito usada, porque perceberam que ela é cancerígena, né? Então deve-se evitar ao máximo o uso de compostos aromáticos. A maioria deles são cancerígenos, na verdade. Se vocês olharem uma outra coisa, isso aqui já é mais aprofundado, não tem besteira. O primeiro carbono depois da junção se chama alfa. O segundo carbono se chama beta. Então eu posso ter o alfa, uma substância na posição alfa do naftaleno ou na posição beta. Aqui é a posição alfa, aqui é a posição beta. Posição alfa, posição beta. Então precisa saber disso? Não. Mas vamos aproveitar que a gente está aqui. Agora vamos para frente. Se você pega, aí a gente entra realmente no assunto da aula. Não que a gente não tenha visto coisas importantes, a gente viu muito. Mas eu vou pedir agora foco e atenção. Minuto ali 11, sem dúvida, é aquele que precisa que esteja aqui. Se eu pegar o benzeno, que tem 6 hidrogênios, que a gente tem que lembrar que tem os hidrogênios, e eu fizer uma cisão homolítica, ou seja, eu tirar um dos hidrogênios cortando a ligação ao meio, vai ficar um elétron com esse hidrogênio e um elétron com esse carbono. Então eu passo a ter uma valência livre. Esse carbono bem aqui, ó, ele está precisando fazer uma ligação para se completar. Então isso se chama radical. E o mais importante, esse radical, que é só o anel benzênico, ele se chama fenil. Porque muita gente, escute, muita gente, inclusive eu, preferia que ele se chamasse benzil. Mas ele não se chama benzil. Se você tem um radical, uma ramificação, que é só o anel aromático, guarda aí, ele se chama fenil. Já se você tiver o metilbenzeno, se você pegar um desses hidrogênios aqui de cima e retirar, ele vai precisar, vai ficar com 2 e vai precisar fazer uma ligação bem aqui. Ele está com uma valência livre, então ele é um radical, ele tem um elétron desemparelhado. Beleza. E o que é que eu posso dizer? Esse cara é que é o benzil. Então se você tem o metilbenzeno, tolueno, e você tira um dos hidrogênios do metil, aquela ligação que vai ser feita ali, aquilo que foi quebrado, esse composto que foi formado se chama benzil e o de cima se chama fenil. Bora aplicar isso, porque me dá um medo e eu quero que vocês tenham confiança. Imaginem que eu pegue um composto desse tamanho aqui, ó. Tanto faz o tamanho do composto, ele pode colocar para assustar vocês. Aqui você tem só o anel aromático. Aqui eu tenho, ó, CH2 e depois vem o anel aromático. Olha só, aqui eu tenho só o anel aromático. Beleza. Então, como é o nome de cada uma dessas ramificações? Essa daqui é fenil, porque é só o anel. Essa daqui, ó, CH2 ligado ao carbono e o anel. Esse aqui é o benzil. Esse aqui é só o anel, é o fenil. Pronto. De radicais arila, esses são os mais importantes. Então você tem que saber mesmo, real e oficial. Tem que saber a diferença entre fenil e benzil. Inclusive, gente, o Enem gosta de pegar derivados do benzil. Por exemplo, se eu tiver essa substância aqui, ó, C-O-OH, e isso aqui tiver um anel aromático, lembrem, tem um carbono aqui fora. Então isso não é só o anel aromático. Isso aqui é oriundo, por exemplo, do benzil, que tem um carbono fora. Então esse ácido ele pode ser chamado de ácido benzoico. Ácido benzoico. Se eu tivesse esse composto aqui, eu ia apagar com preguiça, mas vou fazer de novo. Se eu tivesse esse composto aqui, ó, eu tenho um carbono, um C dupla O e um H. Isso é um aldeído. Como é que seria o nome desse aldeído? Tranquilamente eu poderia chamar isso aqui de benzaldeído. Isso são nomes que não são oficiais, mas que são muito usados. Então, lembrem a diferença de fenil para benzil. Essa tem que estar marcada. Fenil e benzil, e lembrem que eu posso derivar do benzil alguns ácidos, né? Algumas substâncias, na verdade. Aqui eu tenho um ácido, aqui eu tenho um aldeído. Então, se tiver só o anel e um carbono fora, você já sabe que aquilo é benze. E não, infelizmente, só o anel. Só o anel é fenil. Guardou?
Muito bem, bota teu curtir agora. Então, ó, cara, é ruim a gente sempre pedir, mas tem que pedir mesmo, não tem outro jeito não. E pra gente concluir essa parada aqui, para ficar de boaça e eu ficar tranquilo com os radicais arila, vocês têm o metilbenzeno. Vocês lembram do nome dele? Eu chamei ele de tolueno. Chamei esse cara aqui de tolueno. Beleza. Se eu pegar agora e tirar um dos hidrogênios do anel, olhem onde é que está isso daqui. Então vocês hão de convir comigo, se eu tirar um desses hidrogênios e deixar o elétron desemparelhado, eu vou ter um metilbenzeno e vou tirar, por exemplo, esse hidrogênio bem aqui, ó. Aí fica um elétron para esse, um elétron para esse. Fica elétron desemparelhado. Eu tenho um radical. Qual é a posição que esse radical tá? Orto. 1, 2 é orto, né? Então, como é o nome desse radical? Ortotoluil. Por quê? Porque ele vem do tolueno. Michel, não era benzil? Não, porque benzil, quem faz a ligação é o carbono que está aqui fora. Ó. Se a gente fizer o toluil, a valência é no carbono do anel. Então, ou são nos carbonos do anel. Então, tá aqui, ó, orto. Aí você já sabe o nome desse, né? Se isso aqui eu botasse meu dedo aqui em cima, apagasse essa parte, ficava metilbenzeno, tolueno. É radical, você vai botar il, que nem metano, metil. Propano, propil. Aí você pega etano, etil. Aqui, tolueno, toluil. Mas qual é a posição? A primeira sempre é orto, a segunda é meta. Então isso aqui seria o meta, toluil. E aqui, posição orto, meta, opa, o que é que eu estou fazendo aqui? Besteira, claro. Então, vamos voltar isso aqui. Volta. Posição orto é a primeira, orto. Aqui a posição meta e aqui a posição para. Aquilo que a gente acabou de ver, posições 1, 2, 3 e 4. Sentir a segurança, como é o nome disso aqui, para toluil. Mas onde é que vai ficar a cabeça de vocês mesmo aqui nessa aula? A cabeça de vocês nessa aula vai ficar na diferença entre metil, na verdade, benzil e fenil. Vamos colocar isso aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Vou voltar aqui, sai. A gente vai voltar um pouquinho. E aí a cabeça da gente vai ficar nessa diferença. Esse composto aqui, se ele tiver ligado a uma cadeia, a um R, esse cara se chama fenil. Fenil. Agora, se ligado à cadeia tiver esse composto aqui, olha que quem está ligado é o carbono fora do anel, isso não é mais o metilbenzeno, porque o metil é CH3, então eu não posso chamar isso aqui de tolueno nem de toluil, isso aqui se chama benzil. Então aqui eu tenho o fenil e aqui eu tenho o benzil. E você sim tem que saber. Agora me conta se deu para entender direitinho, porque aqui a gente revisou rapidamente o que é uma estrutura plana e uma estrutura tridimensional na orgânica. A gente viu a hibridação dos átomos de carbono. A gente viu, aqui acabou de ver, os radicais arila, as posições ortometa e para, que é o que eu queria ver, e a gente viu o benzeno e o metilbenzeno, o benzeno e o tolueno. O benzeno, que dá origem ao fenil, só o fenil, e o tolueno, que pode dar origem ao benzil, pode dar origem ao toluil. E dependendo de onde está a valência livre, o elétron pode ser o orto, o meta ou o para. Para vocês, ó, eu só desejo coisa boa. Tamo junto e a gente se vê já em outro vídeo.